Olá, boa quarta-feira, bom dia. Espero que vocês estejam bem, que quando esse vídeo chegar até você, ele te faça bem, que a palavra de Deus chegue ao teu coração, porque esse é o objetivo dela, é o objetivo desse vídeo, tocar o teu coração. Eu tenho lido os textos do professor Hermógenes, eu tenho feito as orações e faz tempo que eu não partilho o Evangelho com vocês. E hoje é um dia muito bonito, hoje é um dia muito especial, porque hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. E eu quero proclamar esse texto, escutar esse texto junto com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lembrar um pouquinho que o apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus, assim como os outros discípulos. O apóstolo Paulo fez uma experiência mística na estrada de Damasco. Então, ele era um homem muito culto, um homem muito sábio, que andou errante na vida. E depois desse momento da sua vida, desse encontro com o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, ele muda totalmente a rota, a trajetória da sua vida. Uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. E o que eu acho muito rico da vida do apóstolo Paulo, claro que toda a sua vida é muito rica, muito extensa, mas é a pregação dele aos gentios, aos pagãos. Então ele leva a mensagem de Jesus aos lugares improváveis, é aquela expressão que eu sempre uso aqui. O apóstolo Paulo coloca em prática a pregação do Evangelho para as pessoas que não estavam acostumadas com essa mensagem ou com a atenção das autoridades religiosas. O apóstolo Paulo, ele é o grande evangelizador dos pagãos, é o que insiste, é aquele que vai atrás, é aquele que conquista, é aquele que cativa. E aí, no começo desse evangelho, a gente já escuta a palavra de Jesus: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então veja que bonito, esse evangelho está falando ide pelo mundo inteiro, não somente para um lugar X, para um lugar Y. Ide por todo o universo, por todo o mundo, por todos os lugares que você puder e anuncie o evangelho a todas as criaturas. Então veja bem, o anúncio é universal e para todas as pessoas indistintamente. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece isso e ele coloca em prática o Evangelho. Ele coloca em prática o anúncio do Evangelho. E nós temos que pedir ao Espírito Santo a mesma sabedoria e a mesma disponibilidade de coração que o apóstolo Paulo possuía. Mudar o rumo da nossa vida, a trajetória da nossa caminhada, observar interiormente se a minha vida está se tornando muito egoísta, muito fechada, focada em mim mesmo. Eu observo assim que hoje em dia, talvez sempre tenha existido, mas eu falo desse momento atual, muitas pessoas, muitas religiões, muitos grupos falando muito em amor próprio, Eu conheci até algumas pessoas do meu convívio que falavam: a gente tem que amar a gente mesmo, não importa os outros. Isso não é nada evangélico. Óbvio que a gente tem que ter amor próprio, que a gente tem que ter autocuidado, que a gente tem que pensar no nosso bem-estar, mas jamais em detrimento de outras pessoas. A pregação do Evangelho, ela me compromete com a vida, ela me compromete com as pessoas, independente se elas frequentam essa capela, esse lugar aqui ou não. Então, se um irmão de outra religião, se um irmão ateu, se um irmão de outra paróquia me procura ou passa por uma situação, passa por uma necessidade, eu não tenho que questioná-lo, eu preciso auxiliá-lo, eu preciso ser sinal de Deus e de coerência com aquilo que eu professo na vida do outro.
Então não tem como você amar-se, priorizar-se e esquecer que existe uma leva de pessoas à nossa volta que não tem condições, por exemplo, nem de se alimentar. Então o Evangelho, ele tem que nos comprometer com o próximo, com a vida, com os mais vulneráveis, com os mais frágeis. É impossível você conduzir a sua vida buscando apenas satisfação pessoal. Então cuidado com as pregações que apenas dão ênfase a esse favorecimento pessoal e esquecem do espiritual e do compromisso com a vida humana. Não busque aquilo que apenas infla o seu ego ou que massageia o seu ego, mas busque um compromisso sincero com o Evangelho, que vai nos desacomodar e vai dizer, olha, se for preciso, levanta desse banco, vai trabalhar em prol do próximo. Se for preciso, saia do teu comodismo, deixa o seu cobertor quentinho e vá olhar para quem necessita de fato. Cuide de si mesmo, mas não se esqueça de cuidar do próximo, porque ninguém pode ficar para trás. Então a grande beleza da vida do apóstolo Paulo está justamente nisso. Ele não conviveu com Jesus como Pedro, como os outros, mas ele colocou em prática tão perfeitamente os ensinamentos do Mestre. Ele se disponibilizou, ele abriu o seu coração e a sua vida para que a sua própria vida fosse feita à vontade do Pai. Ele apresentou um Deus amoroso e ele restituiu vida onde já não existia mais, aonde os homens haviam roubado a dignidade. O apóstolo Paulo devolve, porque é movido pelo Espírito Santo. Então eu desejo que nesta festa, nesse dia especial que a igreja celebra a conversão do apóstolo Paulo, nós também possamos nos comprometer mais com Jesus e com o seu Evangelho, que a exemplo desse grande homem, desse grande pilar da igreja, do apóstolo Paulo, sejamos também aqueles que levam o Evangelho até os confins da terra e não apenas a grupos específicos, mas a todas as pessoas, se preciso com palavras ou sem, se não forem necessárias as palavras, com os gestos, com as atitudes, com o olhar, com a acolhida. Que Deus te abençoe e que por intercessão do apóstolo Paulo sejamos guiados pela ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.